Esse vídeo eu vou falar sobre história. É que eu estava estudando a Constituição Brasileira, daí eu lembrei da Revolução Francesa e lembrei que eu não tenho nenhum vídeo aqui sobre a Revolução Francesa. Então, esse será o vídeo. E reestudando a Revolução Francesa, eu descobri também um novo aspecto que foi marcante nessa revolução, né? Então, a Revolução Francesa se deu início com a queda da Bastilha. A Bastilha foi uma prisão que foi o povo armado resolveu invadir essa prisão e libertar os presos que estavam lá. A Revolução Francesa, resumidamente, ela teve muita importância para a humanidade porque ali foi criada uma Constituição e uma República que iria ser replicada em diferentes territórios, como o Brasil, por exemplo, que adotou esse sistema, né? Então, foi um momento em que o povo estava sendo muito maltratado. Lá no topo ficava o rei, aí depois vinha o clero. Deixa eu desenhar aqui o reizinho. Tcharam! Aqui o rei com a coroa. Aí abaixo dele vinha algumas classes, né? A nobreza, que eram cidadãos ricos e descendentes de famílias muito respeitadas daquela época. A nobreza tinha o clero, que eram os que faziam parte do conselho religioso, eram aqueles que difundiam a religião para o povo. E tinha a classe mais abastada, né? Lá embaixo vinham os camponeses trabalhadores e tal. Camponeses trabalhadores. O proletariado, né? Que fala. Então, o rei governava para essas pessoas aqui. Ele não queria saber dos camponeses e dos trabalhadores que viviam em condições precárias, né? Em termos de alimentação, condição de vida no geral era muito precário. O que acabou resultando nessa Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi um momento em que o povo saiu de baixo, como eles eram maioria, e resolveu acabar com o poder do rei, né? E automaticamente diminuindo o poder da nobreza e do clero, né? Então foi um momento muito interessante, muito marcante na história. Eu fiz esse vídeo também principalmente por causa de um aspecto curioso que eu descobri. Além da queda da Bastilha, houve um evento aqui importante que eu estou vendo na Wikipédia, que está escrito assim: juramento do jogo, dois aspectos importantes na Revolução Francesa. Fala da queda da Bastilha e fala do tal do juramento do jogo da Pela. Depois você procura na Wikipédia e lê o texto inteiro. Mas ele fala que esse juramento do jogo da Pela, ele foi ele depois da queda da Bastilha aconteceu ele que foi o momento em que o juramento foi feito pelos representantes da Assembleia Nacional, que eles prezavam
os revoltados queriam liberdade, igualdade e fraternidade. Esse era o lema da Revolução Francesa. O juramento foi feito pelos membros do terceiro Estado, né? No caso ali os camponeses trabalhadores, e decidiram permanecer reunidos até adotarem a França de uma Constituição. Foi um dos eventos primordiais da Revolução Francesa. Então esse juramento da Pela, a intenção dele era estabelecer uma Constituição para a França, acabando dessa forma com o absolutismo, né? Igualando os cidadãos, né? Aqueles que dividindo, deixando claro quais seriam as regras de boa convivência, vamos dizer assim, né? Para isso que uma Constituição serve, para selar os direitos de cada e automaticamente o limite de cada cidadão, acabando dessa forma com o absolutismo, né? Que é o rei chegar e falar: cortem a cabeça dele, cortem as mãos dele, entendeu? É uma coisa totalmente desregrada. O membro do clero, se ele roubasse, poderiam ter cortado o dedo mindinho, coisa que na verdade nunca aconteceria. E se um camponês fosse pego roubando, mandava logo cortar a cabeça do cara, né? Então era uma desigualdade muito grande. E através desse, deixa eu escrever aqui, juramento do jogo da Pela. Juramento do jogo da Pela. Então, esses foram os dois eventos aí que ecoaram, né, além do território francês e deu valor à Revolução, e fez a Revolução Francesa crescer cada vez mais e ser vangloriada, né, se aceita, repercutida em outros territórios, quando aconteceu essa queda da Bastilha. Isso foi uma notícia, né, vamos dizer assim. Na época não tinha internet, então não tinha como, não ia sair no CNN.com, né? Mas repercutiu em territórios além de França. Tem um aspecto também que eu queria comentar aqui. Então, a Revolução Francesa, o que aconteceu foi um parágrafo formalmente aqui escrito seria: o sistema absolutista já não era mais utilizado, deixou de ser utilizado, né, no começo da Idade Contemporânea, portanto o governo passou a ser uma república, que em 1824 também foi adquirida pela primeira Constituição do Brasil. Então, né, a Revolução Francesa influenciou o Brasil aí de uma forma muito, muito importante, né? Influenciou aí o sistema jurídico, o sistema, a Constituição, né? Os deveres os direitos de cada cidadão brasileiro aí também veio da Constituição da Revolução Francesa e da criação dessa primeira Constituição Francesa, que foi criada em 1791. Aí fala assim: a breve Constituição Francesa de 1791 foi a primeira Constituição escrita da França. Um dos preceitos básicos da Revolução era adotar o constitucionalismo e estabelecer a soberania popular, seguindo os passos dos Estados Unidos da América.
No verão de 1789, a Assembleia Nacional Francesa começou o processo de elaboração de uma Constituição, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada em 26 de agosto de 1789, 1789. Então ela foi aprovada em 1789. Tornou-se o preâmbulo da Constituição aprovada em 3 de setembro de 1791. Então, após essa primeira Constituição ser delineada, escrita, uma outra Constituição entrou em vigor em 1791. A Constituição seguiu as linhas preferidas pelos reformistas daquela época, a criação de uma monarquia constitucional francesa. A principal controvérsia foi o nível de poder a ser concedido ao rei da França em tal sistema. O Marquês de Lafayette propôs uma combinação dos sistemas estadunidense e britânico, com a introdução de um parlamento bicameral, com o rei tendo poder de veto suspensivo no legislativo, com base no modelo da autoridade então recentemente concedida ao presidente dos Estados Unidos. Essa proposta, no entanto, fracassou. No ano seguinte, as propostas passaram a ser cada vez mais viáveis vistas da Constituição, e a população começou a incentivá-la, de modo que, com o passar do tempo, ela finalmente foi aceita e estabelecida. Então, a importância aí da gente aceitar e da gente ter a Constituição em casa, né? E estudar a Constituição, porque, né, depois de uma revolução dessa que mudou todo o sistema do povo, acabar com a soberania do rei, da nobreza e do clero perante eles, nós deveríamos, como cidadãos contemporâneos, modernos, né, adotar a Constituição acima de qualquer coisa, né? É o que a gente não tem visto muito aqui no Brasil, porque muitas pessoas ainda ficam à sombra da religião, ainda ficam à sombra de dinheiro, né? As pessoas ainda trabalham por salários baixíssimos, ainda aceitam viver uma vida medíocre, né? Ainda aceitam serem manipuladas por religiosos de uma forma muito fácil, né? Eu não tenho religião, mas eu não sou contra a religião, né? Se uma pessoa quer ter religião, ela tenha, mas que ela entenda que aquilo é uma subcategoria do que vem a ser os critérios de importância dela, que ela aceite a Constituição como o livro mor de maior importância na vida dela, e que o livro religioso, né, que, sei lá, a Bíblia, o Alcorão, o Sudêminis, qualquer outro livro religioso, venha em segundo plano, né? Porque assim ela não estaria traindo com essas pessoas, esses trabalhadores e camponeses que lutaram nessa revolução para mudar o jogo, né? Para trazer independência e os direitos a todos nós, cidadãos trabalhadores, proletariado, né? Então é esse vídeo que eu queria fazer, é exatamente sobre isso que eu queria falar, esses dois pontos culminantes que iniciaram a Revolução Francesa, que é da Bastilha, e o juramento do jogo da Pela. Na Wikipedia você encontra texto sobre as duas coisas. E é isso, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, pra gente pensar. Eu vou passar esse fim de semana lendo alguns livros sobre a Revolução Francesa e refletindo sobre
situação, né, que delimita os nossos direitos até hoje, né, e tentou proporcionar uma qualidade de vida melhor para quem é trabalhador, para quem não é membro daí de nenhum comandante religioso e nenhum milionário, para quem é proletariado, uma liberdade e uma garantia de direitos, de não ser tão humilhado e tão explorado assim, né? Enfim, eu vou terminar para esse vídeo não ficar muito longo, já está com 15 minutos. Até o próximo vídeo.